Declaro aberta a primeira sessão ordinária do segundo período de reuniões do terceiro exercício do mandato da 17ª legislatura. Convido o vereador Ismael para fazer a leitura da Bíblia. Boa noite. Isaías 43 e verso número 1 diz assim: Mas agora se diz o Senhor que te criou a Jacó, que te formou Israel, não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus. Obrigado, vereador. Coloco em única votação as atas 15ª sessão ordinária do dia 12 de junho de 2023, 16ª sessão ordinária do dia 19 de junho de 2023, 17ª sessão ordinária do dia 26 de junho de 2023. Votação. As atas estão aprovadas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Cleverson Dalprá, para fazer a leitura do expediente. Boa noite. Ofício 41/2023, Campina Grande do Sul, 28 de julho de 2023. Assunto: solicitação de doação. Vimos por meio deste, muito respeitosamente, solicitar a doação de prêmios para a realização de bingo. O bingo será realizado no dia 19 de agosto de 2023, a partir das 14 horas, durante a Ivan Fest, promovida pelo colégio e que contará ainda com brincadeiras e praça de alimentação. Qualquer contribuição será bem-vinda e desde já agradecemos seu apoio, além de contarmos ainda com sua presença e de seus familiares em uma tarde agradável para toda a nossa comunidade escolar. Sem mais para o momento, desde já agradecemos anteciosamente o Wilson Waller, diretor. Ofício 136, Campina Grande do Sul, 26 de julho de 2023, prezado senhor. Venho através desse solicitar a vossa senhoria doação de uma prenda para o bingo dessa instituição, que será realizada em nossa festa agostina no dia 12 de agosto. Aproveito o ensejo para convidar a vossa senhoria a prestigiar nossa festa, que terá início às 14 horas e término às 18 horas. Certo de seu pronto atendimento e participação, agradecemos antecipadamente a Alexandre José Alves, diretor do Colégio Estadual Campos Sales. Rancho Dalprá, Campina Grande do Sul, Paraná. Campina Grande do Sul, 1º de agosto de 2023. Senhor vereador, convidamos você e sua família para o evento Terceira Cavalgada, promovida pelo Rancho Dalprá, ser realizada no dia 20 de agosto de 2023, a partir das 9 horas, no Parque de Exposições Kels Crisóstomo da Silva, arena coberta nesse município, conforme convite em anexo. Sua presença é importante para abrilhantar nosso evento. Desde já agradecemos a atenção. Atenciosamente, Rony Everson Dalprá, organizador do evento. Telefone 41-99243-0403. Segue aqui o convite também da Terceira Cavalgada, entrada franca, sábado 19 de agosto, João e Marcele, trio Cachaça Pura. Domingo 20 de agosto, Christian e Miguel, Thaís Amorim, Douglas Marques e Rafael. Cavalgada, domingo às 9 horas. Convite. A Câmara Municipal de Campina Grande do Sul tem a honra de convidar Vossa Senhoria e familiares para a sessão solene de entrega de título de cidadão honorário à ilustríssima senhora Luzeni Silva Lima. A solenidade será realizada dia 14 de agosto de 2023, às 19h30, no plenário desta Casa de Leis. Eugênio Zanona, presidente. Ofício 354/2023, Campina Grande do Sul, 15 de junho de 2023, excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Paraná. Assunto: encaminha projeto de lei complementar número 002/2023. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei complementar 2 de 12 de junho de 2023, que altera a lei municipal complementar 7 de 23 de maio de 2012 e a lei ordinária de 398 de 25 de janeiro de 2016, da outras providências para apreciação desta Casa de Lei. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bio Ilerian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar 2 de 12 de junho de 2023. Altera a Lei Municipal 7 de 23 de maio de 2012 e a Lei Ordinária 398 de 25 de janeiro de 2016, da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei. Esta lei altera as leis municipais 7, de 23 de maio de 2012 e 398, de 25 de janeiro de 2016, na forma que especifica. O anexo 5º da Lei Municipal Complementar 7, de 23 de maio de 2012, que trata da tabela de vencimento do cargo de educador infantil, passa a vigorar na forma do anexo único desta lei. A gratificação denominada gratificação de desempenho com descrição 0,5 por desenvolvimento de atividade de apoio aos professores de educação infantil.
Constante na tabela do anexo 4º de gratificações, a Lei Municipal 398, de 25 de janeiro de 2022, passa a vigorar com a seguinte nova redação. Denominação: gratificação de desempenho, piso 0,5 por apoio pedagógico. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de setembro de 2023, Campina Grande do Sul, 12 de junho de 2023, Bill Elerian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei complementar, número 02, de 12 de junho de 2023, contém um anexo único. É um anexo único, é uma tabela de vencimentos de educador infantil, ensino médio A, curso superior B, especialização C. Essa tabela vai ficar à disposição na casa aqui para as pessoas que queiram ter acesso. Projeto de lei 2, de 12 de junho de 2023, justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Lei o incluso projeto de lei que altera a Lei Municipal Complementar 7, de 23 de maio de 2012, e a Lei Ordinária 398, de 25 de janeiro de 2016, e da outras providências, nos termos do disposto no artigo 152b da Lei Orgânica Municipal. A educação, dever do Estado e da família, terá prioridade no ensino fundamental e educação infantil, inspirada nos princípios da liberdade, nos ideais de solidariedade humana e da inclusão, gestão democrática, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício de cidadania e sua qualificação para o trabalho. Dentro dessa perspectiva, a Lei Municipal 365, de 16 de junho de 2015, a qual dispõe sobre o Plano Municipal de Educação, PME, e dá outras providências e que possui vigência decenal, aponta para a necessidade da valorização da carreira dos profissionais da educação e, de forma específica, o inciso 9º do artigo 2º prevê. Artigo 2º, são diretrizes deste PME 2015-2025. Artigo 9º, valorização dos profissionais da educação, grifo nosso. Nesse sentido, visando fomentar as ações de cuidar e educar de forma indissociável na educação infantil, bem como promover reconhecimento na formação das educadoras que possuem a titulação. A presente proposição altera a remuneração dos profissionais, com um aumento real médio de 15% para o nível A, 20% para os níveis B e C, bem como adequa a gratificação de desempenho para compatibilizá-la com as atividades atípicas de apoio pedagógico desenvolvidos por esses profissionais, de modo a constituir um benefício pelo trabalho e atividades extraordinárias desenvolvidas. Assim, o projeto de lei, em sua pauta, reafirma o compromisso da gestão com a valorização e profissionalização dos servidores da educação, cujas atividades são essenciais para a sociedade como formadores das novas gerações. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, o qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 12 de junho de 2023, Bill Elerian Zanetti, prefeito municipal. Ofício 355/2023, Campina Grande do Sul, 15 de junho de 2023. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul do Paraná. Assunto: encaminha projeto de lei 18/2023. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, caminhamos do anexo do projeto de lei 18 de 12 de junho de 2023, que altera a Lei Municipal 693 de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, e dá outras providências para apreciação desta Casa de Leis. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Bill Elerian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei 18 de junho de 2023 altera a Lei Municipal 693 de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a reestruturação e gestão de plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Esta lei altera a Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, na forma que especifica. O parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Quando da comprovação de nova formação acadêmica, o profissional do magistério fará jus à elevação para o nível correspondente ao seu título, conforme disposto nesta lei, respeitando a referência em que estiver enquadrado.
A Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar acrescida do artigo 8º-A, com a seguinte redação. Anualmente poderão ser concedidas licenças parciais para qualificação profissional, a fim de garantir manutenção de vínculo com a rede, em cursos de pós-graduação, stricto sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado, em instituições credenciadas, cujos programas estejam diretamente vinculados à área para a qual o profissional do magistério prestou concurso público ou as etapas e modalidades ofertadas na rede municipal de ensino de Campina Grande do Sul, mediante regulamento próprio. A licença para a qualificação profissional consiste no afastamento parcial do profissional de suas funções, sendo computado o tempo de afastamento para todos os fins de direito, condicionado à análise prévia de disponibilidade e possibilidade de suprimento da demanda. O percentual de licenças que trata este artigo será equivalente a 2% do total de profissionais do magistério em efetivo exercício no município, podendo ser regulamentado pelo chefe do Poder Executivo. A licença de que trata o caput será concedida exclusivamente para os profissionais de magistério em efetivo exercício da docência e que não se enquadrem nas condições de estágio probatório. A vaga de servidor de licença para qualificação profissional poderá ser suprida por meio de concessão de extensão de carga horária. O parágrafo único do artigo 9º da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único do artigo 9º. Para efeito do benefício da elevação por titulação, a Secretaria Municipal de Educação irá considerar como válidos, mediante parecer, os cursos de graduação e pós-graduação, lacto e stricto sensu, em educação ou afins, desde que estejam diretamente vinculados à área para a qual o profissional do magistério prestou concurso público, ou às etapas e modalidades ofertadas pela Rede Municipal de Ensino de Campina Grande do Sul, respeitadas as atribuições do cargo. O artigo 10º da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Avanço do profissional do magistério na carreira por meio de sua formação irá considerar a dispersão de remuneração entre os níveis, tendo como base variação de 10% no nível superior à pós-graduação lato sensu, especialização, conforme disposto na tabela salarial constante anexo 1, respeitando o nível e a referência em que o profissional do magistério estiver enquadrado. Variação de 15%. O nível superior para a pós-graduação stricto sensu, mestrado, conforme disposto na tabela salarial constante do anexo 1, respeitando o nível e a referência em que o profissional do magistério estiver enquadrado. Variação de 25% do nível superior para a pós-graduação stricto sensu doutorado, conforme disposto na tabela salarial constante no anexo 1, respeitando o nível e a referência em que o profissional do magistério estiver enquadrado. O caput do artigo 11 da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. O ingresso do profissional do magistério ocupante dos cargos previstos nesta lei obedecerá ao disposto do artigo 4º, parágrafo 2º desta lei e, após a conclusão do estágio probatório, poderá ser solicitado o avanço para o nível correspondente à sua titulação, conforme disposto nesta lei. O artigo 14 da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. A promoção por merecimento garantirá incorporação de 2,5%, calculado sobre o nível de referência em que o servidor estiver enquadrado. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 15 da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação. Quando o diretor da escola estiver usufruindo qualquer tipo de licença, o diretor substituto integrará a comissão para avaliar os profissionais da referida unidade escolar. No caso específico do parágrafo 2º, se não houver diretor substituto na unidade escolar, a comissão de avaliação deverá ser integrada pelo supervisor de ensino. O artigo 16 da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar acrescido dos incisos 8º, 9º e 10º, com a seguinte redação. Responsabilidade com materiais e equipamentos. Cooperação a qual consiste na colaboração com a equipe do trabalho, bem como na participação ativa dos projetos, atividades e eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação. Criatividade, a qual consiste em desenvolver autonomia e autoria própria por meio de investigação e criações originais, bem como motivar a realização de atividades que fomentem a criatividade para o uso de tecnologia em sala de aula. O parágrafo único do artigo 18 da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passa a figurar com a seguinte redação. Parágrafo único. A Comissão da Avaliação de Desempenho fará no segundo semestre de cada ano a avaliação de cada profissional do magistério nos termos do anexo 2º desta lei.
A Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passará a vigorar acrescida no artigo 26A, com a seguinte redação. Poderá ser concedida a extensão de carga horária aos servidores integrantes do quadro do Magistério Público Municipal nas seguintes situações: para suprir a vaga de servidor licenciado ou afastado, para suprir a vaga de servidor em exercício de função gratificada, cargo em comissão ou mandato eletivo, quando houver necessidade urgente e transitória. O cálculo do montante devido a título de extensão de carga horária será realizado sobre o valor vigente para o piso inicial de carreira. A extensão de carga horária não se incorporará à remuneração do servidor para qualquer efeito e deverá ser extinta quando cessarem as condições que a motivarem. A extensão de carga horária que trata o caput deste artigo terá prazo de duração determinado pela portaria que a conceder, não devendo ultrapassar o exercício em curso, podendo ser revogada pela superveniência de fato, que a justifique ou por conveniência e oportunidade do Poder Executivo Municipal. O artigo 29 da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. O cálculo do período reservado para um terço destinado à hora atividade será realizado sobre o volume de horas trabalhadas pelo professor. Parágrafo único. O período de atividades extraclasse deverá ser cumprido no local de lotação do profissional do magistério ou em local definido pela Secretaria Municipal de Educação. O artigo 31 da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar acrescido dos incisos 5º e 6º e parágrafos 1º e 2º com as seguintes redações. Gratificação de difícil provimento para deslocamento de professores da área urbana até as instituições de ensino localizadas na área rural ou nas unidades de urbanização específica do município, a qual corresponderá à razão de 20%. Calculado por período trabalhado, respeitando o piso inicial de carreira, cuja regulamentação se dará mediante decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Gratificação pela atuação em sala de recursos multifuncionais e avaliações psicopedagógica no Centro de Referência Educacional, o qual corresponderá à razão de 20%, calculado por período trabalhado, respeitando o piso inicial da carreira, cuja, para o professor em efetivo exercício de atendimento educacional especializado, AEE. A gratificação à docência prevista no inciso 3º será incorporada ao vencimento do profissional ocupante do cargo de professor e professor de educação física, no importe de 10%, respeitando o nível de referência em que o profissional estiver enquadrado, conforme tabela remuneratória prevista no anexo 1. Fica revogada e extinta a partir da promulgação da presente lei a gratificação docência prevista no inciso 3º. O artigo 36 da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Os profissionais de magistério usufruirão anualmente do período de 30 dias de férias nos termos desta lei, em período estabelecido no calendário eletivo da Secretaria Municipal de Educação. O artigo 41 da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Caberá ao prefeito municipal a nomeação através de ato próprio do profissional do magistério para ocupar as funções descritas nos incisos 2º, 3º e 4º do artigo anterior. Parágrafo único. A função de que trata o inciso 1º será nomeada por meio de critérios de mérito, desempenho e consulta à comunidade escolar, regulamentados por legislação específica, ressalvadas situações excepcionais que justifiquem a nomeação pelo chefe do Poder Executivo. Os anexos 1 e 2 da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passam a vigorar de forma dos anexos 1 e 2 desta lei. A linha 2, no anexo 3º da Lei Municipal 693, 18 de dezembro de 2019, que trata o quadro de cargos permanentes dos profissionais de magistério com os quantitativos e descrições, passa a vigorar acrescido das seguintes informações. Anexo 3º, quadro de cargos permanentes dos profissionais do magistério com os quantitativos e descrições. Funções, cargo e função. Supervisor da educação inclusiva, quantitativo 1, habilitação, graduação, atribuições. Supervisionar, assessorar, orientar e acompanhar as instituições de ensino do planejamento de políticas de educação inclusiva. Desenvolver e avaliar os projetos de educação inclusiva. Diagnosticar as necessidades dos alunos incluídos. Estudar e aplicar os métodos propostos por pensadores da educação inclusiva. Repensar a forma de atuação do supervisor educacional na educação inclusiva, realizar diagnóstico de necessidade da rede, instruir os professores e viabilizar treinamento aos servidores relacionados com a educação inclusiva, supervisionar, investigar, diagnosticar, planejar... Não, esse já é outro. Supervisão pedagógica de CMEIs, 06, graduação.
supervisionar, diagnosticar, investigar, planejar, implementar e avaliar o currículo escolar e aplicação do plano de aula, promover atividades de estudo e pesquisa na área educacional, estimulando o espírito de investigação e a criatividade dos profissionais da educação, planejar e coordenar atividades de atualização no campo educacional, assessorar os sistemas educacionais e instituições nos aspectos concernentes à ação pedagógica. O anexo 4º da Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar acrescido dos incisos 7º e 8º com a seguinte redação: gratificação referente a percentual sobre o vencimento básico do profissional de magistério para atuação no Centro de Referência Educacional. Funções: supervisor de educação inclusiva, 20 horas, 220%, 40 horas, 120%. Gratificação referente a percentual sobre o vencimento básico do profissional do magistério em função de supervisão pedagógica de CMEIs com mais de 120 alunos. Funções: supervisão pedagógica de CMEIs, 20 horas, 220%, 40 horas, 100%. Esta lei entra em vigor no dia 1º de setembro de 2023. Campina Grande do Sul, 12 de junho de 2023. Bill Elerian Zanetti, prefeito municipal. Tem o anexo A1, que tem a tabela salarial. Vai ficar disponível aqui na casa também, por ser várias tabelas bem complicadinhas aqui. Né? Fica disponível, né? À disposição, quem quiser depois tirar uma cópia, né? O anexo 2. Anexo 2. Instrumento com critérios e procedimento para avanço por merecimento, estabelecidos nas fichas de avaliação de desempenho. Quadro A. Ficha para avaliação de desempenho, peso 6. Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande do Sul, ficha de avaliação de desempenho. Lê tudo isso aqui ou só deixa à disposição também, que é uma ficha de... As fichas de... Tudo que for anexo. É anexo. Então, anexo 1, anexo 2, está à disposição, que é a ficha de avaliação. Então, ficou em anexo aqui, o anexo 1 e anexo 2 está à disposição na casa. Projeto de lei 18 de 12 de junho de 2023, justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis o incluso projeto de lei que altera a Lei Municipal 693, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, e da outras providências. O projeto apresentado se fundamenta nos termos do disposto do artigo 152b da Lei Orgânica Municipal, o qual prevê que a educação deve ser do Estado e da família. Terá prioridade no ensino fundamental e educação infantil, inspirada nos princípios da liberdade, nos ideais de solidariedade humana e da inclusão, gestão democrática, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício de cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 206 princípios de ensino, dentre os quais se destaca o inciso 5º, que prevê na rede pública a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma de lei por meio de planos de carreira, e ingresso mediante concurso público de provas e títulos. Nesta mesma vertente, o artigo 67 da Lei de Diretrizes de Bases, LDB, Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determina que essa valorização será garantida em estatutos e planos de carreira por meio de ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim, piso salarial profissional, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo na carga de trabalho, condições adequadas de trabalho. Dentro desta perspectiva, a Lei Federal 13.005, de 25 de junho de 2014, bem como a Lei Municipal 365, de 16 de junho de 2015, as quais dispõem, respectivamente, sobre o Plano Nacional de Educação, PNE, o Plano Municipal de Educação, PME, que possuem vigência decenal, apontando como 3 das suas diretrizes: a melhoria da qualidade educacional, a promoção do princípio da gestão democrática da escola pública e a necessidade de valorização da carreira dos profissionais de educação, conforme previsto, respectivamente, nos incisos 4º, 6º e 9º do artigo 2º de ambas as leis.
O PNE e o PME são importantes documentos orientadores para as políticas educacionais em seus respectivos níveis de abrangência, nacional e municipal, estabelecendo 20 metas a atingir no decênio de vigência. Dessas metas, destacam-se as metas 14 a 19, que prevêem, em síntese, o desenvolvimento das ações que fomentem a formação, seja em nível graduação compatível com a função exercida, bem como nível lacto e stricto sensu, isto é, especialização em mestrado e doutorado. A valorização dos profissionais por meio da existência de planos de carreira e de salário equiparado ao rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente. A gestão democrática associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas. Nesse sentido, o projeto de lei em pauta reafirma o compromisso dessa gestão com a valorização e a profissionalização dos serviços de educação, cujas atividades são essenciais para a sociedade como formadores de novas gerações. Além disso, o presente projeto propõe mudanças imprescindíveis para o aperfeiçoamento do ensino municipal. O processo de revisão do plano de carreira do magistério da rede municipal de ensino foi permeado por discussões e diálogos abertos com a categoria. Na oportunidade, para atendimento aos dispostos à Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, encaminhamos anexo à estimativa do impacto orçamentário e financeiro, bem como a declaração de ordenador de despesas, e também os demais documentos necessários para a correta avaliação e instrução legislativa perante esta egrégia Câmara. Isto posto, solicito a apreciação deste projeto de lei pelos nobres pares, o qual julgo de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar o protesto de elevada estima e distinta consideração, Campina Grande do Sul, 12 de junho de 2023, Biulerian Zanetti, prefeito municipal. Ofício 419/2023, Campina Grande do Sul, 6 de julho de 2023. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul do Paraná. Assunto: encaminha projeto de lei 19/2023. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 19, de 6 de julho de 2023, que cria e denomina o Centro de Convivência do Idoso, Olavo Secom, imóvel localizado na rua Professor Duílio Calderari, número 890, bairro Jardim Paulista, neste município de Campina Grande do Sul, e da outras providências para apreciação desta Casa de Leis. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração, Biulerian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei 19, de 6 de julho de 2023, cria e denomina o Centro de Convivência do Idoso Olavo Secom, imóvel localizado na rua Professor Duílio Calderari, 890, bairro Jardim Paulista, nesse município de Campina Grande do Sul, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica criado e denominado o Centro de Convivência do Idoso Olavo Secom, imóvel localizado na rua Professor Duílio Calderari, 890, bairro Jardim Paulista, deste município de Campina Grande do Sul. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 6 de julho de 2023, Biulerian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei 19, de 6 de julho de 2023, justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis o incluso o projeto de lei que cria e denomina o Centro de Convivência do Idoso Olavo Secom, o imóvel localizado na rua Professor Duílio Calderari, número 890, bairro Jardim Paulista, nesse município de Campina Grande do Sul. A criação e denominação do Centro de Convivência do Idoso Olavo Secom é sugerido em razão da imensa gratidão que o município de Campina Grande do Sul tem por seu falecido filho. Olavo Secom nasceu em 10 de janeiro de 1934, casou-se com Juvanilde Biora, ambos naturais de Bocaiúva do Sul, Paraná. Vieram em 1965 morar no bairro Jardim Paulista, nesse município de Campina Grande do Sul, onde criaram seus 8 filhos: Sirlene, João, Paulo, Rosilene, Roseli, Noeli, Dulcilei e Adnilson, e tiveram 18 netos e 15 bisnetos. Seu Olavo trabalhou nos postos Blumenauense e Aliança, bem como na Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, além de realizar cortes de cabelo. Ainda em vida, Olavo Secom contava que quando chegou a este município não via ruas, era somente carreiros e campos, sendo a BR-116 a única pista do município. Além disso, o município ainda não tinha luz. Dentre os poucos moradores da época, ficou conhecido por ser o único da região a fazer poços e encontrar fontes de água. Importante cidadão que auxiliou no desenvolvimento e crescimento de Campina Grande do Sul e mesmo após sua partida deixa marcas de sua contribuição no município. Atualmente todos seus descendentes construíram famílias e residem ainda no bairro Jardim Paulista. Desse sentido, importante destacar que com uma comunidade sem conhecimento da construção da sua origem e dos seus processos históricos e formação cultural é como uma árvore sem raiz. Por mais motivos, entendemos que a criação e denominação do Centro de Convivência do Idoso Olavo Secom, por esta lei, é uma singela e justa homenagem a quem dedicou
toda a sua vida na construção de uma Campina Grande do Sul cada vez melhor, que contribuiu significativamente na disseminação da cultura local. Isto posto, solicito a apreciação dos projetos de lei pelos nobres pares, o qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar o protesto de elevada estima distinta. Consideração, Campina Grande do Sul, 6 de julho de 2023, Bioliren Zanetti, prefeito municipal. Projeto de decreto 2 de 7 de julho de 2023, concede título cidadão honorário ao município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, ao senhor Antônio Vandescher. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito, promulgo o decreto. Fica concedido o título cidadão honorário de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, ao senhor Antônio Vandescher, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a este município. O título será entregue a homenageado pela autora, em sessão solene convocada especialmente para este fim. As despesas com a execução do presente decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 7 de julho de 2023, Nilceia Falavinha, vereadora. Justificativa. Toninho Vandescher tem uma história conduzida por 2 valores fundamentais, a família e o trabalho. Está na política porque acredita que com honestidade e competência é possível melhorar a vida das pessoas. Apenas aos 50 anos disputou seu primeiro cargo eletivo. Para ele, Deus está acima de tudo e de todos. Cristão convicto, baliza sua existência na fé. Por isso, pauta sua vida pela palavra de Deus. É esposa de Ângela Vandescher há mais de 40 anos. Tem 3 filhos, Alisson, Marcos e Tiago Vandescher, e 7 netos. Pai e avô dedicado, segue pelos caminhos da seriedade e da honestidade. Conhecido por seu pulso firme em suas decisões e por ser um grande articulador político, suas principais conquistas na vida são alcançadas pela perseverança. Toninho faz política de um jeito diferente, comprometido em melhorar a vida das pessoas. Costuma focar suas ações, pensando no bem-estar das famílias. Trabalha pelo bem comum, independentemente da legenda partidária. Para Toninho, o maior beneficiado com as políticas públicas tem que ser o povo. É considerado um deputado municipalista, por buscar resolver os problemas das cidades, defender os interesses do Estado, atender às bases, conversar com os prefeitos e vereadores e, principalmente, fazer com que mais recursos cheguem para melhorar a vida das pessoas. Como deputado federal, percorre todo o Paraná, conhecendo as principais necessidades de cada região e dos pequenos municípios, para colaborar com emendas, recursos e atendimento às demandas de cada cidade na sua base de atuação. Ele destinou recursos importantes para Campina Grande do Sul, em todos os seus mandatos, nas áreas de saúde, agricultura, pavimentação, aquisição de maquinária, entre outros. Campina Grande do Sul, 7 de julho de 2023, Nilceia Falavinha, vereadora. Projeto de decreto 3 de 10 de julho de 2023. Concede título cidadão honorário do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, ao senhor Rafael Valdomiro Greca de Macedo. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, promulgo o decreto. Fica concedido o título cidadão honorário de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, ao senhor Rafael Valdomiro Greca de Macedo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a este município. O título será entregue ao homenageado pelo autor em sessão solene convocada especialmente para este fim. As despesas com a execução do presente decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 10 de julho de 2023, Sérgio Cavagna, vereador. Justificativa. A honraria em reconhecimento ao trabalho prestado para o município de Campina Grande do Sul, senhor Rafael, que contribui muito para o desenvolvimento do município, quando ocupou a cadeira de deputado estadual, deputado federal e como prefeito de Curitiba por alguns mandatos. Proporcionou ao município de Campina Grande do Sul transporte integrado com Curitiba. Os usuários do transporte geralmente pagavam 2 passagens. Hoje pagam uma apenas, economizando tempo e dinheiro. Uma economia diária de R$ 2,75 por passageiro, somando um total de R$ 726 por ano por pessoa. E assim que a linha verde for concluída, irá aumentar esta economia aos moradores de Campina Grande do Sul. São benfeitorias que devemos reconhecer. Conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras na aprovação do projeto. Campina Grande do Sul, 10 de julho de 2023, Sérgio Cavagna, vereador. Projeto de Lei 24 de julho de 2023. Dispõe sobre o atendimento preferencial a pessoas portadoras das doenças de lúpus, eritematoso, sistêmico e ataxia, no município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica estabelecido no município de Campina Grande do Sul atendimento preferencial a pessoas portadoras das doenças de lúpus, eritematoso, sistêmico e
ataxia, nos agendamentos de consultas efetivas e exames no âmbito da rede municipal de saúde. Pacientes com suspeitas de possuírem as doenças elencadas no artigo 1º terão a prioridade no agendamento de consultas eletivas com especialista em reumatologia, bem como para exames a fins de comprovação do diagnóstico e laudo. As repartições públicas municipais, empresas concessionárias de serviços públicos municipais e estabelecimentos privados estão obrigados a dispensar atendimento prioritário por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento prioritário já dispensado às pessoas com deficiências. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 24 de julho de 2023, Cleverson Dalprá, primeiro secretário. Justificativa. O intuito da propositura do presente projeto de lei é instituir a prioridade no agendamento de consultas e exames a pessoas portadoras de lúpus e ataxia na rede municipal de doenças autoimunes e degenerativas. Ambas doenças, assim que diagnosticadas, ou seja, precisam de tratamento imediato, visto que são doenças que atacam o sistema imunológico do próprio indivíduo. A doença autoimune ocorre pelo mau funcionamento do sistema imunológico, que é responsável por defender o nosso organismo de elementos estranhos ou perigosos, como vírus, bactérias e parasitas. Por motivos variados e nem sempre esclarecidos, o nosso corpo começa a confundir suas próprias proteínas com agentes invasores. Passando a atacá-las, elas podem surgir por predisposições genéticas e até mesmo pelo uso de alguns medicamentos. Essas doenças, na maioria das vezes, são crônicas, não são transmissíveis, podendo ser controladas com tratamento. Seus sintomas podem aparecer e desaparecer continuadamente, sem causa aparente. Vale ressaltar que, dentro dos mais de 80 tipos de doença autoimune, o lúpus é uma das mais graves e importantes, sendo necessária atenção redobrada ao surgir qualquer sintoma, a necessidade de atendimento médico especializado imediatamente. O lúpus tem como nome científico lúpus eritematoso sistêmico, LES. Trata-se de uma doença inflamatória autoimune, podendo afetar múltiplos órgãos e tecidos, tais como pele, articulações, rins e até mesmo o cérebro. Nos casos mais graves, quando não é tratado adequadamente, pode levar o paciente a óbito. A ataxia, do grego ataxis, é a incapacidade de coordenação. É a palavra utilizada para designar um grupo de sintomas de uma doença subjacente. Não é o nome de uma doença específica ou mesmo um diagnóstico. Tem como principal característica a perda de coordenação dos movimentos voluntários, sintoma que faz do quadro clínico de diversas desordens neurológicas. Uma das mais conhecidas é a ataxia de Friedreich, podendo ser causada por anormalidade genética, cujos primeiros sintomas aparecem na infância. Outras formas podem aparecer mais tarde, conhecidas como iniciação tardia. Todo esse grupo de desordens neurológicas é conhecido como ataxia degenerativa, pois seus sintomas tendem a agravar-se com o passar do tempo. Para tratamento de ambas as doenças, esses pacientes acabam enfrentando dificuldade em seus tratamentos, visto que algumas árduas filas e grande tempo de espera para o agendamento de consultas e exames retardam o tratamento, podendo agravar o quadro clínico desses pacientes. Motivo pelo qual apresento o projeto de lei para que esses pacientes possam ter a prioridade de atendimentos adequados, podendo diagnosticar a tempo a doença e iniciar de imediato o tratamento adequado. Sala das Sessões, 24 de julho de 2023, Cleverson Dalprá, primeiro secretário. Projeto de Lei 43, de 26 de julho de 2023, dispõe sobre o uso de linguagem brasileira de sinais em veiculação de propaganda oficial da administração direta e indireta no município de Campina Grande do Sul, Paraná. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Esta lei determina o uso da linguagem brasileira de sinais, Libras, nas mensagens de propagandas de programas, atos, obras, serviços e campanhas educativas e informativas e da outras publicidades da administração direta e indireta no município, veiculadas em televisão e em redes sociais, com a finalidade de torná-las acessíveis aos portadores de deficiência auditiva. Para os efeitos desta lei, entendida como linguagem brasileira de sinais Libras, a conceituação pertinente disposta na Lei Federal 10.436, de 24 de abril de 2002. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessárias. Esta lei entra em vigor em 90 dias após a data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 26 de junho de 2023, Nilceia Flavinha, vereadora. Justificativo. O presente projeto de lei busca assegurar a inclusão de linguagem brasileira de sinais Libras nas propagandas oficiais da administração direta e indireta do município. Sobre a legalidade e inconstitucionalidade do projeto, há que se destacar a sua consonância
como ordenamento jurídico nacional. Isso porque trata-se de assunto de interesse local que atrai a competência do legislativo do município, não se tratando de competência privativa do prefeito, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Ademais, de acordo com o artigo 23, segundo da Constituição Federal, a proteção às pessoas com deficiência é competência comum de todos os entes federativos. Pode, portanto, a municipalidade legislar sobre o tema em estudo, dentro dos limites de predominantes interesses local, artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal. Registre-se ainda que o projeto está em sintonia com o disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, 2015, conforme se verifica nos dispositivos abaixo transcrito. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar às pessoas com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho e à previdência social. A habilitação e a reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, socioeconômico. Assim, considerando que é dever do poder público assegurar a pessoas com deficiência e efetivação dos direitos à informação e à comunicação, faz pertinente a criação de lei em discussão a fim de assegurar a linguagem de Libras faça parte da publicação da administração direta e indireta. Cabe dizer ainda que, quanto à geração de possíveis despesas ao Poder Executivo Municipal, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão de que o vereador pode legislar gerando despesas. Digo isso porque até 2016 vigorava no meio legislativo, inclusive vigorosamente defendido entre a maioria dos procuradores municipais a tese que o vereador não poderia legislar gerando despesas para o Executivo Municipal. Contudo, essa premissa infundada foi finalmente suprimida no Supremo Tribunal Federal ao analisar o recurso extraordinário 878911 do Rio de Janeiro. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de repercussão geral, ou seja, aplicável a todos os demais órgãos do Poder Judiciário brasileiro, que não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que cria despesa para a administração. Na decisão do STF, extrai-se que o vereador tem plenos poderes para legislar gerando despesas para a administração municipal. Considerando o precedente do STF, todos os parlamentares são convocados a apresentarem leis que possam contribuir efetivamente com o bem-estar dos munícipes, sendo que precisamos unir forças para que esta Câmara Municipal consolide-se como poder atuante e eficiente, principalmente em virtude da descrença da sociedade nesse poder, tão caro à democracia. As pessoas com deficiência auditiva têm direito a se comunicar, mas ainda encontram muitos obstáculos que não são somente na natureza física, mas também por falta de sensibilização e solidariedade espontânea do poder público. Cabe ressaltar que o acesso às informações e a convivência social são fundamentais para o desenvolvimento humano, para a prevenção e para a promoção da saúde dos indivíduos. E, portanto, todas as iniciativas que possam promover igualdade de oportunidades, realizando adequação para neutralizar as barreiras estabelecidas e ampliar a inclusão social são necessárias. Solicito, portanto, apoio dos parlamentares representantes desta Casa de Leis para apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Campina Grande Sul, 26 de julho de 2023, Nilceia Flavinha, vereadora. Moção 10 de 29 de junho de 2023. Finalidade: agradecer e prestar homenagem e reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo senhor Fábio dos Santos, ao longo de sua trajetória de profissional como guarda municipal. Moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Fábio dos Santos. Justificativa: reconhecimento à gratidão que apresenta esta moção de aplausos ao guarda municipal senhor Fábio dos Santos, reconhecendo sua atuação e contribuição para cuidar, proteger e salvar vidas como guarda municipal de Quatro Barras. A moção de aplausos e gratidão ao acontecimento do dia 26 de maio de 2023, ao agente de guarda municipal, que no seu dia de folga estava em um estabelecimento comercial no bairro Jardim Paulista, comprando brinquedos para seus filhos, quando foi surpreendido por uma mulher desesperada correndo em sua direção, pedindo por ajuda, e o referido imediatamente atendeu a senhora, pensando ser um caso de assalto. Entretanto, na realidade, a senhora estava pedindo socorro para salvar um familiar que tentou o suicídio.
acompanhou a senhora até o local e conseguiu salvar a vida do senhor, fazendo os primeiros socorros. Campina Grande do Sul, 29 de junho de 2023, Ismael Moraes, vereador. Moção 11, de 4 de agosto de 2023. Finalidade: reconhecer e prestar homenagem ao time União Terra Boa Futebol Clube de Campina Grande do Sul. Moção de aplauso à União Terra Boa Futebol Clube, campeão do Campeonato Campinense Série A de 2023. Justificativo: venha por meio desse justificar o pedido de moção de aplauso à União Terra Boa Futebol Clube, campeão do Campeonato Campinense Série A de 2023, após uma partida memorável e emocionante contra o Tchuro, onde empatou de 3-3 no tempo normal e sagrou-se vencedor nos pênaltis. Em primeiro lugar, é importante destacar o desempenho exemplar demonstrado pela União Terra Boa Futebol Clube ao longo do campeonato. O time mostrou grande determinação, trabalho em equipe e superação, alcançando um alto nível de competitividade em cada partida disputada. Evidência a garra e a resiliência dos jogadores que jamais desistiram mesmo diante dos obstáculos. Além disso, o título conquistado pela União Terra Boa Futebol Clube possui um significado especial para a cidade de Campina Grande do Sul e toda a sua comunidade. O esporte, especialmente o futebol, é capaz de unir as pessoas, promover a inclusão social e estreitar laços entre torcedores de diferentes origens. A vitória do time estimulou o orgulho local e despertou um sentimento de pertencimento à cidade, fortalecendo o senso de comunidade e incentivando a prática esportiva entre os jovens. Outro ponto relevante é a importância do União Terra Boa Futebol Clube como exemplo para outras equipes esportivas da região. A dedicação, a ética, o comprometimento demonstrados pelos jogadores e a comissão técnica, inspirando não apenas outros atletas, mas também toda a sociedade a buscar excelência em suas atividades, sejam elas esportivas ou profissionais. Sendo assim, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação dessa proposição. Campina Grande do Sul, 4 de agosto de 2023, Carolina Mascarinhas, segunda secretária. Moção 12, de 4 de agosto de 2023. Finalidade: reconhecer e prestar homenagem ao time Esperafico Futebol Clube de Campina Grande do Sul. Moção de aplauso ao Esperafico Futebol Clube, campeão do Campeonato Campinense Série B 2023. Justificativa: venho perante esta ilustre Assembleia apresentar uma justificativa para a proposição numa moção de aplauso ao Esperafico Futebol Clube em virtude de sua notável conquista do Campeonato Campinense Série B de 2023, onde sagrou-se campeão a vencer a final contra o The Brothers por 1-0. Em primeiro lugar, é preciso destacar o trabalho árduo e comprometido dos atletas, comissão técnica e dirigentes do Esperafico Futebol Clube. Eles superaram os desafios, enfrentaram adversidades e mostraram um profundo espírito de equipe, culminando com uma vitória memorável no final do campeonato. A dedicação demonstrada por cada membro de time merece ser enaltecida, pois representa um exemplo positivo para a juventude e a comunidade em geral. Além disso, a conquista do título reafirma a importância do investimento no esporte local. O Esperafico Futebol Clube é uma prova viva que o apoio ao futebol e outras modalidades esportivas pode trazer retornos significativos para a cidade, incluindo a valorização da cultura esportiva, a movimentação da economia local e a promoção do turismo esportivo. Portanto, é com imenso prazer que sugira esta moção de aplauso ao Esperafico Futebol Clube, como forma de reconhecer e agradecer pelo seu brilhante desempenho esportivo, pelas lições de dedicação e trabalho em equipe e pelo orgulho que nos proporcionou enquanto cidadãos campinenses. Que essa conquista sirva de inspiração para o desenvolvimento contínuo do esporte local e para a busca de incansável de vitórias e superações. Sendo assim, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta proposição. Campina Grande do Sul, 4 de agosto de 2023, Carolina Mascarinhas, segunda secretária. Indicação 98 de 2023. A vereadora signatária nos termos regimentais requer, junto ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, a realocação do ponto de ônibus em frente à escola Brincar e Crescer Jardim Paulista. Justificativa: venho por meio desta apresentar uma solicitação em nome dos pais, alunos e comunidades da escola Brincar e Crescer, localizada na rua Professor Duílio Calderari, 1157. Jardim Paulista. Gostaríamos de solicitar ao Executivo Municipal, através do setor competente, a realocação do ponto de ônibus que atualmente se encontra em frente à referida escola. 1. Prejuízo ao embarque e desembarque dos alunos. O ponto de ônibus existente em frente à escola Brincar e Crescer tem causado sérios problemas ao embarque e desembarque dos alunos, especialmente nos horários de pico. A presença dos ônibus congestionando a via impede o acesso adequado dos veículos que transportam nossos estudantes, prejudicando a fluidez do trânsito e a segurança das crianças. 2. Congestionamento do trânsito em horário de pico. O atual local de ônibus nas imediações da escola é uma área de grande movimento durante horários de pico. A concentração de veículos para embarque e desembarque dos passageiros dificulta o fluxo normal do trânsito, causando congestionamentos e atrasos para os demais motoristas que circulam na região.
Dessa forma, considerando a importância de segurança e bem-estar dos alunos, escola brincar e crescer, bem como a necessidade de promover a fluidez do trânsito nas imediações da instituição, solicitamos a gentileza de encaminhar essa demanda ao Executivo Municipal por meio do setor responsável. Sugiro que seja avaliada a realocação do ponto de ônibus para uma área próxima, mas que não cause interferência direta na entrada e saída dos alunos, visando a harmonização dos interesses de todos os envolvidos. Certo que a Câmara Municipal tem como objetivo primordial atender às demandas da população e zelar pela segurança e bem-estar dos cidadãos, agradeço antecipadamente sua atenção e estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais se necessário. Campina Grande do Sul, 26 de junho de 2023, Carolina Mascarinhas, segunda secretária. Indicação 101/2023, solicitando a implantação de travessias elevada na rua Pedro Dalprá Filho, aonde dá acesso ao Parque Linear do Rio Timbu, no bairro Jardim Paulista. Justificativa. A presente solicitação justifica-se na crescente movimentação existente no local, uma vez que a população já utiliza do espaço nas variadas formas de lazer. Sendo assim, a implantação de novas travessias será de grande valia para a segurança dos pedestres. Campina Grande do Sul, 3 de junho de 2023, Amarildo Bandeira, vereador. Indicação 102/2023, solicitando a elaboração de estudo técnico e levantamento de recursos financeiros por meio do governo estadual e governo federal para a obra do saneamento básico no bairro Ribeirão Grande. Esta solicitação justifica-se a necessidade humana de qualidade de vida por meio desta obra de infraestrutura, além da preservação do meio ambiente, que ocorre na drenagem e manejo das águas pluviais e a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Campina Grande do Sul, 10 de julho de 2023, Pedro Café, vereador. Indicação 103/2023, solicitando através do setor responsável um estudo em caráter de urgência para a implantação de um transporte público ou privado que possa ligar o bairro Divisa até o bairro Ribeirão Grande. Justificativa. Esta solicitação se fez necessária em caráter de urgência, visando o amplo desenvolvimento dos postos de combustíveis que vem crescendo em nossa comunidade, o qual moradores dessa região muitas vezes deixam de conseguir o emprego pela dificuldade de deslocamento. Da divisa até o bairro Ribeirão Grande existe um trecho de aproximadamente 30 quilômetros, onde localizam-se 7 postos de combustíveis: Estrela da Serra, Dinossauro 1 e 2, Rede Alpino 2, 3 e 4 e Rede Juninho, e mais 2 restaurantes, Palhoça e Bandeirantes. Estima-se que aproximadamente 550 famílias campinenses trabalham nestas empresas e delas retiram seu sustento. Ressaltamos que o posto da Rede Juninho ainda não inaugurou, podendo gerar direta e indiretamente mais de 90 vagas de trabalho. E sem a disponibilidade do transporte do bairro Ribeirão até a divisa, essas vagas acabam sendo preenchidas por moradores da Barra do Turvo, São Paulo, e regiões próximas à divisa que possuem transporte, não favorecendo os nossos munícipes. Campina Grande do Sul, 10 de julho de 2023, Pedro Café, vereador. Indicação 104/2023, solicitando a Secretaria de Infraestrutura manutenção do Parque Ari Coutinho, neste município. Justificativa. É necessária a manutenção e troca da madeira dos andames, cobertura dos quiosques e rampa. O parque é um local onde frequentam muitas pessoas de outras localidades, sendo um cartão de visita para Campina Grande. Campina Grande do Sul, 10 de julho de 2023, Pedro Café, vereador. Indicação 108/2023, solicitando a realização de um plano municipal de mobilidade urbana e implantação de linhas municipais de transporte coletivo em todas as localidades, inclusive naquelas que são classificadas inviáveis pela empresa concessionária, subsidiando houver necessidade ou implantar linhas de ônibus circular próprio, gratuito, para atender as respectivas localidades. Justificativa. O objetivo principal de elaborar um plano municipal de mobilidade urbana é orientar para que as ações e investimentos estejam de acordo com a necessidade de cada localidade. O transporte público é um serviço fundamental para permitir o acesso às necessidades básicas da população, que precisa deslocar-se de um ponto a outro. Para que a cidade funcione bem, é preciso que o transporte seja eficiente, seu sistema coletivo for ampliado e a cidade reabilita, gerando alternativas atrativas de deslocamento, passando no futuro que depende do replanejamento da cidade e da valorização dos espaços públicos. Não se trata simplesmente de motivar as pessoas para usarem ônibus ou andarem de bicicleta pelo bem do planeta, mas sim propiciar uma opção com qualidade, atendendo às necessidades de cada região. É assim possível melhorar a qualidade de vida de quem precisa se deslocar até o trabalho diariamente, e também para acessar serviços públicos, entre outros. Campina Grande do Sul, 4 de agosto de 2023, Nilceia Falavinha, vereadora. Seria isso aí, senhor presidente. Obrigado, vereador. Ordem do dia. Iniciaremos com a votação secreta ao título de cidadão honorário. Convido o vereador Ismael e o vereador Renê para fazer a contagem das cédulas. Fazer a contagem.
Então, conferido 11 cédulas. Então, coloco em segunda votação secreta o projeto de decreto número 1/2023, concede título de cidadão honorário do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, à senhora Tereza Menin Perboni. Então, vamos para a votação. Convido a vereadora Nilceia para fazer. Vereador Pedro. Está lá. Vereador Amarildo. Vereador Ismael. Vereador Serginho. Vereador René. Vereador Anderson. Segunda secretária, Carolina. Primeiro secretário, Cleverson. Vice-presidente, Felipe. E o vereador Eugênio. Chamo a vereadora Nilceia, o vereador Pedro e o Amarildo para fazer a escrutinação. Então, 11 votos favoráveis. Projeto de decreto número 1/2023, título de cidadão honorário, está aprovado. Da senhora Tereza Menin Perboni. Senhor presidente. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 31/2023 do vereador Eugênio Zanona, denomina a via pública que especifica na localidade de Taquari, nesse município, e da outras providências. Segunda votação. Projeto de lei 31/2023 aprovado. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 7/2023 do vereador Clércio Dalprá, denomina a via pública específica na localidade de Mandaçaia, desse município, e da outras providências. Primeira votação. Senhor presidente, trata da rua após a antiga leiteria na Mandaçaia lá, denominar José Neri Secom, esposo da professora Bernadette, Última daí. pessoa que vem infartando e morador.
da localidade Mandaçaia merece essa justa homenagem. Projeto de lei número 7/2023 aprovado. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 34/2023 do vereador Eugênio Zanona, denomina via pública específica na localidade de Taquari, neste município, e da outras providências. Primeira votação. Projeto de lei número 34/2023 aprovado. Coloco em única discussão e votação a indicação número 95/2023 dos vereadores Felipe Veiga e Carolina Mascarenhas. Estabelece o Fórum Municipal de Transição Energética Justa e Sustentável do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Votação. Presidente, palavra. rapidamente, só para explicar o que se trata, em anexo a essa indicação, tem o indicativo de projeto de lei que cria o Fórum Municipal de Discussão de Transição Energética Justa. O Instituto Araiara é um instituto internacional, eles estiveram aqui em Campina Grande do Sul, nós tivemos uma reunião com eles aqui na Câmara e eles propuseram a criação desse fórum para a discussão de transição energética. Quando a gente fala em transição energética, nós estamos falando não apenas da transição energética para energia solar ou energia eólica, que é o mais convencional, mas nós estamos falando de todos os tipos de transição energética. Importante que hoje nós temos uma grande parte da educação nos assistindo daqui de casa, porque nós estamos tratando das mudanças climáticas através desse projeto. Então, esse projeto cria um fórum para discutir essa transição energética como uma forma de combate às mudanças climáticas que, nos últimos anos, nós já não discutimos mais se as mudanças climáticas elas existem ou não, mas formas de combater as mudanças climáticas. E eu acho que a educação tem toda uma... E eu, como professor, principalmente da área de biologia, acho que a educação tem toda uma responsabilidade em relação a isso. Nós precisamos colocar a sociedade para discutir essa transição energética. Convidei a vereadora Carol para fazer parte dessa indicação, porque ela, não apenas pela formação que possui como turismóloga, mas também porque é muito ligada a essa área ambiental. Eu sei que os outros vereadores também, mas a Carol já tem alguns projetos, nós já temos alguns projetos juntos em relação ao assunto. Então, por isso que eu convidei desta vez a vereadora Carol para fazer parte da criação desse fórum, e agora esperamos que o prefeito, então, sancione a nossa indicação e que venha como projeto de lei que nós criemos no nosso município o Fórum Municipal de Discussão para a Transição Energética Segura, porque transição energética, só me estendendo um pouco aqui, senhor presidente, a Carol, que trata bastante sobre as placas solares, sabe que colocar a placa solar não é barato. Ao longo do tempo se paga, mas momentaneamente ela não é tão barata de colocar. Ninguém tem aquele montante para colocar, para fazer a troca. Então, quando nós falamos de transição energética segura, sustentável e justa, é fazer com que todas as pessoas tenham acesso a essa transição energética, que vai deixar de ser o petróleo daqui a alguns anos, provavelmente, e a nossa matriz brasileira, que é a hidroelétrica, ela não vai conseguir sustentar toda a demanda nacional que nós vamos ter nos próximos anos. Então, nós vamos precisar pensar, além da matriz solar, além da matriz elétrica, outras matrizes energéticas, e que a população mais humilde também tem acesso a essas outras matrizes energéticas e que não pague mais por isso, né? Porque nós estamos invertendo as coisas. Os mais ricos têm pago menos pela energia porque tem como colocar certos dispositivos nas suas casas, e os mais pobres continuam pagando contas exorbitantes e altas porque só conseguem utilizar matriz hidrelétrica. Então é nesse sentido que nós queremos criar esse fórum para discutir esses assuntos dentro do nosso município. Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereadora. Bem, boa noite a todos, aos colegas, ao pessoal da casa, ao público que nos assiste aqui presencialmente hoje. Hoje estamos com a casa cheia. Ao público que nos assiste aí pelas redes sociais. Um agradecimento, Felipe, aí pelo convite de participar, porque, como ele bem disse, né, eu tenho proposto aqui
muitos projetos em relação a essa questão da placa solar, para a gente ver e repensar essa questão energética de fato, né? Uma energia renovável, limpa. E até sobre esse fórum aí, Felipe, nós dois temos aqui, que também foi um convite meu para você, do IPTU Verde. O IPTU Verde, ele contempla um percentual aí de desconto no IPTU para pessoas que implantarem, inclusive, a questão aí, eu acho, então, que com essa propositura aí do fórum, eu acho muito viável que o Executivo repense na questão aí do nosso indicativo de projeto de lei do IPTU Verde, para que realmente essa realidade chegue para as pessoas de família mais humilde, né? E que isso seja uma realidade para toda a cidade. Inclusive, dentro dessas propostas, na sexta-feira, o prefeito, na inauguração da Patrulha Maria da Penha, né, que é até um projeto de minha autoria, eu fui lá participar, aí ele falou que tinha lembrado de mim porque a licitação para as placas solares das escolas municipais está finalmente em andamento. Então, aí a gente fica feliz com essas conquistas nossas aí do Legislativo em relação à efetiva execução das propostas que colocamos aqui para aprovação e para melhoria de todo o município. Então, muito obrigada, nobre colega, aí, pela participação. Fica para a próxima, aí a gente coloca o IPTU Verde de novo. Votação. Indicação número 95 de 2023, aprovado. Coloque em única discussão e votação a indicação número 96 de 2023 da vereadora Nilceia Falavinha, solicitando a ampliação à oferta de consultas médicas especializadas, dando acesso e garantindo aos munícipes o atendimento no serviço de média cumplicidade, através dos convênios firmados entre a administração municipal diretamente com o prestador. Em discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, todos os presentes, pessoal que acompanha de casa. O atendimento da saúde de média complexidade, ela é composta de serviços especializados em hospitais e ambulatórios, onde envolve atendimento como ortopedia, cardiologia, oncologia, psiquiatria, neuro, ginecologia, oftalmo e psicologia, entre outras especialidades médicas. Então, na Central de Regulação do município, hoje nós temos uma demanda muito grande, uma fila de espera que acaba prejudicando o diagnóstico e o atendimento de muitas pessoas com casos e necessidades urgentes de atendimento. Pacientes que estão há um ano, há mais tempo, até aguardando a realização dessas consultas e exames. Então, através de convênios, e a gente tem buscado recursos aí para ajudar com que o município tenha capacidade para a contratação desses serviços diretamente com o prestador. Então, se faz necessário aumentar essa oferta para que possa diminuir o tempo de espera, para que a consulta gerada lá no posto com o clínico geral que gera o encaminhamento e a solicitação de exame não fique invalidada, né? Porque quando demora para ser realizado esse diagnóstico, ultrapassa o tempo apropriado de avaliar exame, aí a pessoa tem que retornar novamente para ocupar um novo espaço de atendimento sem solucionar o seu problema. Então, torna-se ineficaz esse primeiro atendimento e também para pacientes que não têm a solução dos seus devidos problemas de saúde. Então, a gente tem buscado recurso e, nesse início de ano, conseguimos uma emenda parlamentar com o nosso deputado aí federal de 1.600.000 aproximadamente para subsídio, para custeio, que também pode ser contribuir para que desafogue essas filas. Então, fica aqui o nosso pedido de aprovação desse ato indicativo e levando essa demanda tão urgente aí para pedindo atendimento aí para o pessoal do município que está na fila de espera. Discussão ainda, senhor presidente? Discussão. Também tenho pedido, no mesmo sentido ali, já antes até, vou citar de exemplo aqui, aproveitar que as professoras aqui, os neuropediátricas, os psicólogos em escola. Muito grau de autismo das crianças e outras deficiências. Hoje o município trabalha muito com consórcio. Estão fazendo com vários municípios, acaba ficando longe.
tem que fazer mutirão na escola, trazer o profissional na escola, que o pai possa acompanhar, que a mãe possa acompanhar. Muitas vezes sai uma consulta e demora 1 ano, 2 anos, mando lá para Campo Largo, para outro lugar, o pai e a mãe não podem. Então, nesse sentido aí, teria que ter mais consultas, mas no próprio município. Esquecer um pouco o consórcio. Pode ser mais barato, mas acho que o importante é a vida das pessoas. A vida vale mais. Senhor presidente, para ajudar também a complementar, primeiramente, boa noite a todos que nos assistem aqui do plenário, pelas redes sociais. Senhor presidente, eu acho que é válido o requerimento, a indicação, perdão, da nobre parlamentar, da nobre vereadora, a fala de complementação também do Cleberson, onde que é necessário, sim, a gente avançar na questão das consultas, da neuropediatria, para poder laudar, para ajudar a laudar as condições, principalmente daquelas com transtorno autistas, mas a gente também precisa lembrar também dos nossos avanços no nosso município. Eu fiz aqui uma lista aqui só para complementar. Na atual gestão, né, nós tivemos o centro de especialidades, os exames de ultrassonografia, instalação do SAMU, instalação da UPA, nós tivemos o centro educacional de referência, que deu apoio, uma conversa muito produtiva entre o legislativo aqui, todos da casa, com as suas demandas de educação, minha, do Felipe, principalmente, que é a área que a gente é muito cobrado. Então, a gente teve avanço, a gente está caminhando para uma condição muito boa frente a outros municípios. Sabemos que devemos melhorar. Atos de discussão como essa, do indicativo, pedindo, né, sempre um serviço público de saúde cada vez melhor, é válido também. Mas a gente precisa lembrar que média e alta complexidade foge um pouco da demanda municipal. Ela é de trabalho conjunto, de aporte do governo do Estado e do governo federal. Né? Só para um dado, porque a gente é da Comissão de Orçamento e Finanças, a gente pode falar, ano passado, o nosso município gastou 26% do nosso orçamento em saúde. 26%. Quando o permitido, o exigido é 16%. Então, a gente precisa também apontar os avanços que o nosso município teve ao longo dos anos, também reconhecendo esses avanços e dizendo assim, será que podemos fazer mais? Será que podemos instigar a gestão executiva a fazer mais? Então, eu me coloco à disposição sempre de ajudar, de avançar, principalmente no campo da educação, com esses pedidos, que é aonde que eu encaro os meus alunos, as famílias dos meus alunos de frente, aonde que a gente deve resolver o aprendizado do aluno em sala de aula e dar uma condição melhor dele, educacional e social. Votação. A indicação número 96, 2023, aprovado. Coloco em única discussão e votação a indicação número 97, 2023, da vereadora Nicéia Falavinha, criar e implantar o projeto Guarda Mirim, a fim de levar as crianças de nosso município ao conhecimento sobre a cidadania, ensinando os princípios basilares que regem a Guarda Civil Municipal, com o intuito de criar futuros cidadãos conscientes, multiplicadores da cultura da paz e irradiadores da prevenção e preservação da ordem, segurança e trânsito. Em discussão? O projeto Guarda Mirim, ele já vem sendo trabalhado em vários municípios e a gente tem conhecimento aí de várias conquistas importantes com esse projeto, que tem como missão de contribuir com a inclusão social, geração de emprego e renda, prevenção e diminuição da violência, propiciando condições favoráveis que auxiliem na formação dessas crianças. E qualificando esses adolescentes, visando inclusão, tirando essas crianças dos espaços onde elas são influenciadas, trazendo a qualificação profissional, direcionando um futuro digno, onde há respeito às leis, às autoridades constituídas, à justiça, disciplina. Então, eu coloquei aqui, junto com o meu ato indicativo, um projeto que contém todo o detalhamento da implantação da Guarda Mirim, que tem que ter uma série de conjunto de ações entre Ministério Público, Guarda Civil Municipal. Então, tem que envolver a gestão municipal para que a gente consiga colocar em funcionamento aqui no nosso município. É muito importante trazer as crianças para junto, levar informações que, de fato, vão ficar para sempre como uma sementinha.
fazendo com que eles sejam cidadãos que tenham consciência do cumprimento de leis e respeito. Quero pedir aqui também, senhor presidente, quebrar o protocolo, com fundamento no artigo 145 do nosso regimento interno, aliás, o artigo 4º, para tratar de assuntos durante expediente, que seria acrescido nas minhas considerações finais um tempo para esclarecer assuntos de interesse público. Quero fazer um requerimento verbal aqui para acrescer um tempo nas minhas considerações finais, com fundamento no artigo do nosso regimento interno. Votação. 97/2023, aprovada. Convido a todos para a sessão solene de entrega de título de cidadão honorária de Campina Grande do Sul, a senhora Luzini Silva Lima, carinhosamente conhecida por Baiana, no dia 14 de agosto de 2023, às 19h30, neste plenário. Passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Ismael. Boa noite a todos presentes, boa noite, presidente, boa noite à mesa presente, vereadores, vereadoras, boa noite ao nosso plenário que está nos assistindo. Fico feliz de você estar aqui com a gente também, conhecer nosso trabalho, também a nossa população que está nos assistindo. Estamos aí, presidente, trabalhando também. Foi uma semana aí de algum recesso que teve na Câmara, mas continuamos trabalhando, visitando a população. E o prazer da gente é visitar e ouvir aquilo que dá para melhorar, junto com o seu Bruno, para trazer aí as secretarias cabíveis. Então, tivemos visitando o CEMEI, com o seu Bruno, visitamos algumas unidades de saúde, e tivemos aí algumas falhas também que, no meio da caminhada, nas visitas achamos, e passamos aí a pasta competente, que eu sempre falo, o secretário é o braço dorsal do prefeito. Então, a gente passa ao secretário, obedecendo às demandas, e se não resolver, passa o prefeito e depois passa a população que não foi resolvida. Então, esse é o nosso trabalho. Trabalho de fiscalizar, com ordem de decência, com respeito, com credibilidade, porque o que merece mesmo é a população que merece lá na ponta o nosso trabalho como vereador. Demais é desejar a todos uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Vereador Amarildo. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, o público presente. Queria parabenizar o prefeito Bill por atender as minhas solicitações ali no Parque Linear do Jardim Paulista, a iluminação da pista de caminhada e a cancha de areia que está finalmente lá nos instantes finais. Também solicitei 2 travessias elevadas. Hoje já tem um grande fluxo de pessoas usufruindo do Parque Linear, pessoas idosas, crianças, que já estão utilizando o parque. Também no bairro de Jaguatirica, na autopista, um bairro novo, foi contemplado com 450 metros de asfalto, beneficiando mais de 30 famílias. Desejo uma ótima semana a todos. Vereador Anderson. Senhor presidente, agora, boa noite novamente a todos. Quero cumprimentar aqui a Ana Lúcia, representante da PP Área Norte, né, Ana? Junto aqui, representando também a Municipal, a PP, a Cristiane e a Mariângela. É isso ainda? Vocês vão continuar, pelo jeito, por muito tempo, né? A Denise e a todas as colegas educadoras, no nome da Viviane, minha amiga, que está aqui hoje à noite. Já esteve aqui, Viviane, e eu deixei passar a oportunidade de te cumprimentar e relembrar dos velhos tempos da amizade. Então, cumprimentando a Viviane, cumprimento a todas as educadoras e a todos os assessores e que se fazem parte do plenário. Hoje, as minhas palavras são para relembrar fatos que ocorreram no mês que antecedeu de julho, que nos deixou muito feliz, que é a questão da parte do trato da gestão do nosso município com o caráter humano de atividades que promovem tanto o trabalho humano, físico e mental, que antecederam. Então, um deles foi meus parabéns à Secretaria de Esporte, em nome do secretário Elton Coller e a toda a equipe da Secretaria, que trabalharam de forma árdua para promover um campeonato municipal de futebol, Série A, Série B, de muita qualidade, de muita competitividade, de muito envolvimento.
Só para falar em números, aproximadamente 550 atletas participaram ao longo de alguns meses aí no campeonato, e famílias no total, acho que de 200 e poucas famílias, que estão também atreladas a isso, além de movimentar, né, o comércio como um todo, a população como um todo. Então, parabéns. Um campeonato que transcorreu de forma muito tranquila, calma, produtiva, com uma final emocionante em ambos as disputas de Série A, Série B. Então, parabenizar esse momento humano que a gestão traz também com o nosso apoio nosso, porque cresci no meio esportivo, jogando futebol amador, levando esse cuidado físico e mental, tratando no esporte, fazendo inúmeras amizades, e isso agregou a mim, e acredito que vai agregar a muitos desses que fazem parte do campeonato de futebol. Então, parabéns novamente ao prefeito Bill por disponibilizar tamanho investimento no ser humano no nosso município, mais uma vez lembrando do slogan de uma cidade responsável e humana. Também parabenizar a inauguração da horta comunitária dele, mais um ato relacionado à questão humana, que trata a saúde física e mental, proporcionando um alimento ainda de qualidade, de quebra no contexto. Então, lá no Jardim Água Doce, uma primeira horta comunitária do município, com já colocação à disposição de ampliação desse ato, que parece tão pouco, mas que nos alegra, porque também partiu aqui de uma ideia minha e também do vereador Vinícius, nos meados de 2019, no qual fizemos um indicativo dessa importante ação no nosso município, que também tem o seu caráter também agrícola, por assim dizer, né? Nós temos ainda bastante agricultores ou famílias de agricultores que fazem parte, e também motivar no campo educacional, que era o nosso pressuposto, lá no Colégio João Maria de Barros, a horta comunitária junto com os alunos e na produção de alimentos saudáveis. Parabenizar, por último, aqui a inauguração da Patrulha Marinha da Penha, que é também mais um cuidado humano com as mulheres do nosso município, principalmente das mulheres que estão com medidas protetivas, segurando segurança, né, e possibilidade de levar uma vida digna. Então, instalação do botão de pânico para essas pessoas, para essas mulheres com medida protetiva, dando uma rápida ação da nossa Guarda Municipal para a proteção dessas mulheres, e lembrando sempre esse cuidado humano que a gente aqui tem no nosso município, e vira-se referência em serviço público. A gente fala que a nossa meta aqui, enquanto legislador, vereador eleito, nada mais dia após dia, tentar melhorar os serviços públicos da nossa cidade. Muitas vezes a gente consegue avançar, muitas vezes a gente é impedido por algumas situações. Eu falei um pouquinho da saúde no requerimento que a gente votou agora há pouco, né? Vou dar mais um dado para vocês aqui. A nossa UPA do município, né? Ela trata hoje, na UPA, um atendimento de 140 pessoas dia. Né? 140 pessoas dias. Dessas 140, 70 pessoas são munícipes de Campina Grande do Sul. Todo dia na UPA, 70 moradores de Campina Grande do Sul são tratados pela UPA. Serviço que a gente não tinha até então. Quem ofertava era o Hospital Angina Caron, e muitas vezes a reclamação existia pelo pedido. O Executivo Municipal, em conjunto também com essa casa, em apoio com essa casa, conseguiu ampliar, mesmo numa situação financeira difícil. Porque eu lembro para vocês que o nosso município enfrentou problemas financeiros no sentido de que tivemos a questão dos precatórios de Antonina, um processo de longa data que foi perdido, e nessa gestão, na nossa gestão, foi impactado nessa dívida. Tivemos ainda a questão da pandemia, que dificultou tanto o avanço em várias áreas, né, porque ficou restrita ao trabalho com a saúde. Tivemos também o ICMS, que foi reduzido e também não aportou aos nossos cofres públicos dinheiro para efetivar novas ações em outras áreas. E, mesmo assim, avançamos em vários serviços públicos, melhorando a sua qualidade, a sua prestação de serviço com os nossos munícipes. Então, isso nos alegra, isso nos motiva a continuar trabalhando de forma séria, de forma responsável pelo nosso município. E, no mais, desejar a todos uma excelente semana, e até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira.
Vereadora Nilceia, você tem que reformular o pedido, que nos artigos que você pediu não tem nada. Qual artigo? Só para auxiliar o presidente, vereadora, artigo 145. É que tem parágrafo 1º, parágrafo 2º. No artigo 145, No artigo fala sobre 145 tem parágrafo 1º, daí tem o inciso 1 e inciso 2 do parágrafo 1º, tem o parágrafo 2º, inciso 1 e inciso 2 do parágrafo 2º. Mas especificamente desses, vereadora, é só para nós analisarmos aqui. Artigo 145, requerimento é a proposição dirigida mesmo ao presidente por qualquer vereador sobre matéria de competência da Câmara Municipal. Então, o artigo 145 explica o que é o requerimento. Aí o parágrafo lá, vereadora, diz: os requerimentos quanto à competência são sujeitos à decisão do presidente, no inciso 1º, e inciso 2º ele diz, sujeitos à deliberação do plenário. Aí no parágrafo 2º diz, quanto à forma, os requerimentos são verbais ou escritos. Aí nós temos a seção 1, dos requerimentos sujeitos à decisão do presidente. Daí nós já vamos para um outro artigo 143, que daí nos incisos do artigo 146, ele diz lá que será decidido pelo presidente imediatamente requerimento verbal que solicite. Aí nós temos 10 incisos, que eu não vou ler. Qual desses 10 incisos a senhora se enquadra? Na verdade, o meu requerimento é para que sejam acrescido o tempo de fala nas minhas considerações finais, para tratar de interesse de assunto da população, de livre escolha durante o expediente. Ele está no artigo 145, inciso 4º, letra A. Vereador, eu acho que você está com o regimento errado. O regimento atualizado, não, o artigo 145 não é esse, vereador. Foi o que o jurídico me passou. Mas é que daí o jurídico que te passou, nós não podemos formular uma questão de ordem com um artigo equivocado. Consegui abrir aqui. É prevista no inciso 1 do artigo 146, que será decidido imediatamente pelo presidente o requerimento verbal que solicite a palavra ou a desistência, no caso, se refere ao uso da palavra nas hipóteses previstas no artigo 157, no qual o parlamentar pode requerer o uso da palavra nessas hipóteses. Pela ordem, presidente. Artigo 146, inciso 5, que diz, pela ordem e a observância da disposição regimental. Se criar-se esse adendo, né, de pedido de palavra, dizendo que é para o trato de assunto relevante da sociedade, todos nós vamos utilizar em toda a sessão esse artigo 145. Vereador Cardoso, pela ordem, esse é o regimento antigo. Não é no regimento novo, não tem essa, no artigo 146. É o meu regimento que... Artigo 146, nós temos os 10 incisos. Os 10 incisos, perfeito. Em qual inciso que você colocou? Inciso 1 do artigo 146. Que será decidido pelo presidente se acresce os minutos ou não. Não, ele só fala aqui no inciso, no regimento novo, que não é tão novo, já tem uns 3 anos, a palavra ou desistência, só isso. A palavra ou desistência, ponto e vírgula. Mas, de toda forma, são 5 minutos nas explicações finais, visto que não houve formulação de questão de ordem, presidente, após os 5 minutos finais, eu acho que o plenário que decide daí se continua a fala ou não.
Mas tem que fazer, Essa é a minha sugestão para o plenário e para o presidente. mas tem que fazer votação antes, então. Não, eu creio que votação não, aí é um acordo É nosso decidido de pelo plenário. presidente. Eu sou contra, porque se for abrir palavra aí, daí todo mundo vai querer. Então, o Então- senhor pode indeferir a questão de ordem por falta de base legal por base legal no regimento interno, pelo que eu entendi aqui. Que o artigo 146 não traz essas preposições aqui. Então, vereadora, teu tempo regimental é de 5 minutos. Passou a palavra? Quero cumprimentar a todos os presentes, quem nos acompanha. Houve um equívoco no entendimento do que se trata o arquivo, o artigo que está especificado no regimento interno, mas eu vou tentar ser breve aqui e trazer um esclarecimento para que eu possa expor aqui para todos os presentes e quem nos acompanha um assunto de interesse coletivo. Quero cumprimentar aqui a Ana Lúcia, do sindicato, que está presente, o Jeremias, que é meu assessor, em nome dele cumprimento todos os presentes, e em nome da Ana Lúcia, todos os profissionais aqui representados, e a professora Denise, e a Rosa, que também é atendente infantil, a Viviane, e cumprimento todas as atendentes que estão acompanhando aqui a leitura do projeto de lei. Quero dizer para vocês que eu recebi na última sessão da Câmara um ataque pessoal, uma tentativa de me coagir no exercício da minha função. Eu fui atender uma denúncia que eu recebi no dia anterior de um produto que estaria com suspeita, com indício de irregularidade. E não havia outra maneira de constatar, senão se certificar de que esse produto estaria, de fato, para ser servido no cardápio da merenda escolar, naquele suposta sexta-feira, dia 23 de junho, o qual o preparo já seria naquela manhã. Então, eu estive no CMEI Tia Glaci, por volta de 7h30 da manhã, aguardei a chegada da diretora para consentir o meu acesso à cozinha. Estava junto comigo uma pessoa que é técnico da agricultura, presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais de Campina Grande do Sul, o Alexander, o qual a gente se deslocou até a cozinha apenas para constatar. Acionamos as órgãos competentes para que procedesse a fiscalização. Fiz o meu relatório de que o produto estaria ali, qual produto, lote, enfim. Chamamos algumas autoridades da Guarda Civil Municipal para fazer o relato da minha ação, para que a gente pudesse dar continuidade na apuração da aquisição, da compra desses produtos e se, de fato, a denúncia era procedente. Quando eu fiz isso no mais tranquilidade, na maior naturalidade, porque é um processo de averiguação apenas, eu fui apenas constatar, para que a gente tomasse as iniciativas, porque, caso eu não fosse, eu estaria cometendo, sim, um crime de prevaricação, de ignorar a denúncia. Então, a gente foi lá, fez discretamente, não provocamos alarde, não levamos à mídia, não postamos nada, constatamos a existência, fizemos um relatório, já para evitar distorção dos fatos. Nenhuma criança nem se deram conta de que a gente estaria ali. Foi muito discreto nossa constatação. E, daí por diante, continuei um trabalho de averiguação, onde a gente colocou os apontamentos das irregularidades e encaminhamos para os órgãos competentes para proceder com as investigações e apuração das denúncias. E realmente havia várias irregularidades no processo de aquisição. Quero falar que dentro da preparação, dentro do espaço do CMEI, muito capricho, muita dedicação das funcionárias, fiquei muito feliz em ver o cuidado delas no preparo. O problema era a questão do processo de aquisição, de transporte e vários outros apontamentos que eu já encaminhei para que fossem tomadas as providências cabíveis. Esse produto foi adquirido pelo Fundo Nacional aliás, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, é um recurso federal, o qual vem destinado para comprar da agricultura familiar,
É um valor bem significativo. Então, o nosso objetivo era defender a segurança alimentar das crianças e também o fortalecimento da agricultura local, porque se o recurso vem para adquirir do produtor local, assim tem que ser feito. Eu recebi um ataque pessoal aqui na Câmara por parte do vereador Felipe, o qual disseminou notícias falsas a meu respeito na rede social, enfim. Quanto a isso, eu já estou tomando também as providências cabíveis com relação a esse ataque, porque eu estava exercendo a minha função na prática recorrente que eu venho recebendo de desrespeito, em especial por parte desse parlamentar, porque o meu posicionamento é distinto. Então, isso, tentando descredibilizar, me desmoralizar, distorcer os fatos, então isso é inaceitável. Ele vinculou a minha imagem e a do presidente vereadora. da Câmara, da cooperativa, a um ataque de crianças no CMEI. Isso é inadmissível. Então, quero deixar aqui o meu repúdio a essa atitude de tentativa de desmoralização do meu trabalho e que, se quiserem punir com a cassação, como ele ameaçou, que faça, porque a justiça é imparcial. O tempo Aqui acabou, na vereadora. Câmara é um julgamento político, mas a justiça é imparcial. Boa noite a todos. Desculpe o meu desabafo, mas eu precisava esclarecer os fatos. Com a palavra, segunda secretária, Ana Carolina. Bem, boa noite a todos. Não vou entrar no mérito da discussão aí, das questões que a Niceia está falando, vou deixar por conta até do nobre colega, que já fez a acusação uma vez, com fundamento, concordo, mas, enfim. Eu quero falar sobre o lançamento da Patrulha Maria da Penha e do Botão do Pânico, que ocorreu na sexta-feira passada, que é uma importante demanda e uma importante ação, finalmente, que está em uma realidade hoje no nosso município, sendo a Patrulha Maria da Penha um projeto de lei de minha autoria. Então, apesar de 4 anos passados, porque foi o projeto número 1 de 2019, de 1º de junho de 2019, que a gente colocou aqui nessa casa, sancionado também no ano de 2019, mas como o prefeito precisava conseguir fazer a licitação para que tivesse, a licitação não, o concurso para mais efetivos da Guarda Municipal, então o projeto só pôde virar essa realidade a partir de então. E é com muito orgulho que a gente agradece ao prefeito, ao secretário de Ordem Pública, o doutor Jefferson, por realizar isso. O Botão do Pânico, eu gostaria de fazer uma breve explicação e gostaria de pedir o silêncio do pessoal que está nos assistindo aqui na casa, para que o público tenha um pouco das explicações dadas. O Botão do Pânico é um botão que vai ser a justiça que vai determinar quem será a mulher ou a pessoa que sofreu a violência que poderá ter esse Botão do Pânico. Então, é um aplicativo, todo mundo pode ter acesso a 135 aqui pelo celular. Mas o Botão do Pânico, a pessoa credenciada pela justiça... 153, eu falei 135? É 135 a do INSS, perdão. Só trocou as ordens... 153. Então, todo mundo pode ter acesso a 153, porém, quem tiver credenciado pela Justiça para ter o acesso ao Botão do Pânico, aqui, baixando o aplicativo do 153, poderá acessar. E, a partir do momento que a pessoa aperta o Botão do Pânico, começa a gravar. E essa gravação, a central tem acesso. Então, tudo que estiver ocorrendo naquele ambiente, a partir do momento que a pessoa acionar o Botão do Pânico, a central vai ter acesso. E, além do mais, na central, enquanto a patrulha não for mandada para o local que está sendo acionado, fica como se fosse uma campainha. O tempo todo, a cada 2 segundos, a campainha toca, até a Guarda Municipal despachar a viatura para o atendimento aqui da solicitação. Então, parabéns a todos os envolvidos, muito obrigada ao prefeito Bill por atender essa importante demanda aí do meu gabinete. Queria parabenizar também no dia de hoje a questão da horta comunitária,
que também é do gabinete aqui do meu colega Anderson, juntamente com o ex-vereador Vinícius. É uma importante demanda também, finalmente virando realidade no nosso município. Eu solicito aqui verbalmente a extensão do programa da horta comunitária, né? E quero falar também sobre um ofício que eu estou enviando. Foi enviado já, né, Tainá? Para o gabinete do Luciano Dutti, onde a gente solicita, como forma de sugestão, para que o adicional de insalubridade que a mulher recebe seja equiparado ao adicional de insalubridade ou periculosidade que o homem recebe. Porque eu sempre dou o exemplo do pessoal, do profissional da enfermagem, mas isso acontece em todos os âmbitos de profissão que a pessoa está exercendo a sua atividade laborativa em condição especial, porque está em ambientes que faz mal à saúde, que a gente fala insalubres. A mulher, vamos pensar aqui, uma enfermeira de qualquer hospital, a enfermeira e o enfermeiro. A enfermeira vai trabalhar no mesmo turno, na mesma atividade, no mesmo hospital que o enfermeiro, mas ela vai ganhar só 20% de adicional do tempo dela quando ela for requerer uma aposentadoria. E o enfermeiro, o homem que trabalhou nas mesmas condições, exposto aos mesmos agentes insalubres, dentro da mesma carga horária, no mesmo hospital, vai ganhar 40%. Então, essa equiparação de gênero aqui, nesse âmbito, eu acho muito importante, Conclua, já que hoje... vereadora. Só mais um minutinho, eu já termino aqui minhas considerações. Então, nesse sentido, a gente está, a Câmara de Campina Grande do Sul, através do meu gabinete, enviando esse ofício para um projeto de lei, uma sugestão de projeto de lei da Câmara dos Deputados, para o deputado Luciano Dutti. Então, eu agradeço a atenção de todos, desejo aí uma boa semana e até a próxima sessão. Primeiro secretário Cleves. Boa noite a todos mais uma vez. Estávamos no período de recesso, mas não vou deixar passar batido aqui. O repúdio deixa a Copel e a Sanepar. Não estão preparados para temporais. O município aqui teve parte que ficou mais de uma semana. Mandei ofício para eles querem o nome da pessoa que localizou o fio que estava lá no meio do mato caído. E a Sanepar não ter um gerador, faltar água em várias localidades aí. Então, eu acredito que não estão preparados. E a Copel está em trabalho de privatização. Então, imagine como que vai ficar. Aproveitar que as professoras estão aqui, vamos falar o assunto das professoras, dos educadores. 10 de abril de 2017, fiz ofício solicitando lá para reaver os cargos de magistério, de educadores, o que poderia fazer. E fui vindo. Em 2017 mesmo, 19 de setembro, eu marquei uma reunião com os educadores. Quase briguemos aqui com o nobre vereador Felipe, mas por causa dos educadores, de salário. 2017, 2018, 2019, 2020, do local até. 2021, 2022, 2023. Até que, enfim, vai sair. Hoje, as notícias dão que Curitiba, o município de Curitiba, amanhã, entra em greve os professores e educadores infantis desse mês. Porque não teve um diálogo, não teve uma conversa com o sindicato, com o prefeito, com vereadores. Aqui se criou-se o sindicato. E sou franco a falar, nunca fui fã de sindicato, mas aqui eu tiro o chapéu para o sindicato de Campina pela maneira que vocês conduziram até hoje. Nunca fizeram uma greve do município para prejudicar aluno ou pai por causa de vocês. Vocês se prejudicaram, vocês sofreram no sangue, na carne de vocês, na família de vocês se sofreram, mas não prejudicaram aluno e nem pais de aluno. Então, hoje deixo aqui, como diz, eu tiraria o chapéu se tivesse ao sindicato de Campina aqui pela maneira que conduziu. Vai vir aumentos, vai vir reposições. Esse da gratificação de meio piso dos educadores, eu recentemente tinha feito ofício com o prefeito, tinha falado. Vai ter várias pessoas que fez, que não fez, que estão entrando agora, que não estão. O importante é que vai sair. Está na lei aqui. A partir do dia 1º de setembro entra em vigor esta lei, tanto para educadores quanto para o pessoal do magistério. Tenho professoras na família, todo mundo sabe, não é nada pessoal que eu tenha que defender uma classe ou não. Eu acho que
Somos quem somos graças aos educadores, aos professores, às pessoas que nos ensinam. Isso aí é bíblico, já vem de muitos anos. Então, só estamos votando agora porque chegou agora e a partir de 1º de setembro. Esta casa sempre teve, nós de antes, está aqui o Cid Camargo, ex-vereador também, se chegasse alguma coisa, eu pedi até no pedido de recesso, eu fiz um pedido ali solicitando para que fizesse uma reunião extraordinária para nós votar. Mas na lei estava lá, a partir de 1º de setembro, nós até podíamos votar. Então, atraso se teve, foi por parte do Executivo, mas o Executivo também existe a parte burocrática. Não é só chegar e vamos dar o aumento, é assim que vai funcionar. Eu quero que vocês pesquisem o município de Iguape, onde eu estive no final de semana. Pesquise quanto que ganha um professor, quanto que é o vale alimentação, R$1.000 o vale de alimentação aos professores lá. O estagiário ganha R$300 de vale alimentação. O município que quase não tem renda, lá no litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, é assim que funciona. Podemos usar de exemplo, vamos ver como que conseguiram, vamos atrás, é assim que funciona. Acredito que temos mais vereadores aqui que nós vamos fazer isso. Então, o que depender dessa casa de lei? Professor, operário, motorista, qualquer cargo que seja, para ajudar, nós vamos ajudar, sem demagogia. Se vindo o prefeito, vai trocar prefeito, prefeito não é o cargo dele, não é a profissão dele, é 4, 8 anos, mas sempre tem algum que está deixando ali algo valoroso a todos os funcionários. Então, pode contar com nós, próximas sessões aí, acho que 1ª e 2ª votação, e a partir de 1º de setembro vai ter o sonhado plano de carreira ali do pessoal do magistério e dos educadores. Conta com nós, uma boa semana a todos, muito obrigado, boa noite. Vice-presidente Felipe. Boa noite a todos, que hoje nos alegram com suas presenças aqui, aqueles que nos assistem de dentro de casa. Vereador Cleverson, a Ana já foi, Ana, mas nós combinamos com a Ana a Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão de Justiça e Redação, e aí a presidente da Comissão de Educação, que a Carol está aqui também. A Ana ficou de confirmar o horário dela na quarta-feira, às 14h, que é o horário normal das nossas reuniões. Mas em conversa com o vereador Anderson Cardoso, que faz parte das duas comissões que analisam a questão do orçamento, do impacto financeiro e também da parte constitucional, nós acreditamos que segunda-feira nós conseguimos colocar, já nesta segunda, para votar em primeira votação, o plano das educadoras. O do magistério, que é um plano um pouco mais complexo, creio que nós levemos aí 2 semanas para discutir dentro das comissões. Mas o das educadoras, como bem colocou o vereador Cleverson e os outros vereadores, tenho certeza que vão acelerar isso também. Nessa semana aí nós já conseguimos colocar para votar para a primeira votação na segunda-feira, então fiquem tranquilas. E aí, como o pessoal do sindicato está aqui representado pela Mariângela, a Cris, também está hoje estou com a cabeça, foram muitas aulas de manhã, a Denise, e a Ana. Oi? Ana Lúcia também. Então, essa semana nós começamos a discutir o do magistério. Se conseguirmos findar nessa quarta-feira as discussões, também colocamos como mesa aqui os vereadores na segunda para votar do magistério. Mas creio que no magistério a gente vai levar 2 semanas para essas discussões, que é um projeto mais extenso, requer uma leitura maior das tabelas, enfim, mas é só uma questão técnica. Das educadoras já conseguimos colocar segunda-feira, nós vamos fazer isso com a maior celeridade possível. Pessoal, eu não posso deixar de comentar que, dentro daquilo que nós falamos aqui dentro da Câmara, todos os comentários que são feitos, principalmente aqui, nesse final, são feitos com base na chamada imunidade parlamentar. Obviamente, utilizando de bastante responsabilidade, a gente sabe que disseminar mentiras é mais do que criminoso. Disseminar mentiras é, como nós ensinamos para os nossos aluninhos, feio. E a gente não pode disseminar mentira. Só que uma coisa nós não podemos deixar passar. E eu vou utilizar aqui as professoras que estão aqui para me ajudarem. A escola de vocês tem um regimento, não tem? E tudo que vocês precisam fazer dentro da escola está no regimento.
Vocês já imaginaram que vergonha você chegar na direção e falar assim, olha, diretora, o regimento me permite fazer isso, isso e aquilo, mas você está com um regimento de 10 anos atrás, que foi o que aconteceu aqui. É uma resolução de 2004, quando o município ainda tinha 13 e não 11 vereadores. O presidente Zanona era secretário, o primeiro secretário Zanona. O vereador Amarildo era segundo secretário Amarildo nessa época. Então, quando eu vou tentar formular uma questão de ordem com um regimento com 10 anos de atraso, obviamente que vai ter atropelo. E quem acompanha as sessões um pouco mais assiduamente sabe que toda questão de ordem precisa ser formulada com base em regimento. Só que esse regimento é de 2004. Nós já utilizamos um regimento que nós fizemos anteriormente. Já tem uns 3 anos que esse regimento foi atualizado. Inclusive, na comissão estávamos eu, o vereador Cardoso, o vereador Vinícius. Acho que dos vereadores que estão aqui que não votaram, nesse regimento só o vereador Café, a própria vereadora Nilceia e o vereador Ismael. Os outros todos votaram a favor desse regimento. E quem conhece um pouquinho mais de história, a imunidade parlamentar vem lá de 1988. A professora Denise, que é uma estudiosa da educação, talvez tenha esse conhecimento, tanto quanto nós aqui, que a Constituição de 88 trouxe a imunidade parlamentar por conta dos crimes cometidos no regime de 64 até a nossa Constituição de 88, para que garantisse aos parlamentares o poder de fala. Enquanto eu tiver o poder de fala aqui dentro dessa casa, eu vou exercer esse direito. Agora, o que eu falo nas minhas redes sociais ou deixo de falar, daí está fora de contexto da Câmara. Aí nós discutimos lá fora, na justiça comum. Mas o que for para ser discutido aqui dentro, nós vamos discutir aqui dentro. O que eu achar que foi feito lá fora, mas reflete o trabalho aqui de dentro da Câmara, como, e que eu disse na sessão, na última sessão antes do recesso, e todo mundo pode assistir porque está gravado, eu disse que foi, no mínimo, abuso de autoridade. Essa foi minha única palavra. Então, senhores, eu gostaria, presidente, de fazer um pedido oral aqui também, à Secretaria da Casa, que nas explicações pessoais, por favor, coloquem na integralmente, o que foi dito hoje nas explicações finais na próxima ata. Tá certo? O meu muito obrigado a todos, professoras, professores e educadores que estão aqui. Nós vamos analisar com a maior celeridade possível o projeto de vocês. Muito obrigado e boa noite. Quero agradecer a presença de todos. Declaro encerrada a sessão. Convido as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária. Será realizada no dia 14 de agosto de 2023. Boa noite a todos.